Glória a Deus, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos ler em Mateus capítulo 2, né? Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2, né? Jesus é o Messias e Rei, né? Mateus também é chamado de Levi, o apóstolo e antigo cobrador de imposto, né? Antigo cobrador de imposto. A data é incerta, né? Mas é muito provável que seja entre 62 depois de Cristo e 70 depois de Cristo, porque nessa época o templo foi destruído, né? Nessa época o templo em Jerusalém não existia mais, foi destruído, e os judeus e os cristãos foram expulsos da Palestina, né? Então nessa época o cristianismo, né, foram expulsos da Palestina, né? Muitos judeus, muitos cristãos tiveram que abandonar, né? Abandonar Jerusalém. O templo lá foi destruído pelos romanos, né? Pelos romanos. Características: é o mais judaico dos 4 evangelhos. Contém a exposição mais sistemática do ensino de Jesus e do ministério de cura e libertação. Então esse livro ele visa muito isso, a cura e os milagres de Jesus, né? Ele trata de Jesus como o Messias, como o Rei, como Jesus, né? A palavra reino é encontrada 56 vezes. 56 vezes. A expressão Rei dos Judeus só é encontrada nesse evangelho, né? A expressão Rei dos Judeus, Rei dos céus, quer dizer, Rei dos céus, Rei dos céus. Quarto, é o único evangelho que menciona a igreja como entidade futura pertencente a Jesus. Mateus 16, 18 e 18, 17. É o único evangelho que menciona Jesus, a igreja, como entidade, né, futura, de Jesus. Enfatiza as promessas feitas no Antigo Testamento sobre a vinda do Messias, né? Ele também enfatiza as promessas feitas no Antigo Testamento sobre a vinda do Messias. Quer dizer que no Antigo Testamento também tem relatos, né, da vinda de Jesus, só que não da vinda de Jesus na Terra, né? Ele habitou na Terra, mas não de uma forma, como é que se diz, explícita, né? Não de uma forma clara, mas menciona Jesus, como por exemplo em Isaías fala o príncipe da paz, enfim, né? Então o Messias. Então eles no Antigo Testamento se refere não à palavra de Jesus, mas não menciona o nome de Jesus, mas se refere de Jesus de outras formas, né? Em outros nomes, né? Então vamos aqui que nós acabamos de ler Mateus 2. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, no dia do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorar. E quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. E tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntaram onde devia nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim escreveu o profeta: mas tu, Belém, da terra de Judéia, de forma alguma és a menor entre as principais da cidade de Judá, pois de ti virá o líder que o pastor conduzirá a Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido,
e enviou-os a Belém, e disse: Vá informá-lo, informa-se com exatidão, né, sobre o menino. Logo que encontrares, avise-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvir o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinha visto no oriente foi adiante deles, e até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. E quando tornaram a ver as estrelas, encheram de júbilo, e ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando o adoraram. E então abriram seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mira. E tendo-lhe sido advertido em sonho, para não voltares a Herodes, e retornaram a sua terra por outro caminho, né? Então a gente vê aqui que no nascimento de Jesus, o rei Herodes, né, queria matar o recém-nascido menino Jesus. A gente que leu lá em 1 Samuel 8, que fala que foi o fim, e no capítulo 12 ali, Samuel, ele abandona o seu cargo, ele renuncia, né? Ele renuncia. A gente sabe que quando isso tem muito na política, quando alguém está sendo acusado de alguma coisa, geralmente ele renuncia o seu cargo, né, na política. Isso acontece muito na política. Várias pessoas que exercem algum cargo, quando ela pela mídia ela é bombardeada, ela recebe várias acusações, ela entrega o seu cargo para não deferir o órgão, para não deferir a imagem pública, né, para não prejudicar a sua imagem pública e até mesmo a entidade, né, para não danificar também a imagem da entidade, né? Então ele resolveu deixar o seu cargo de juiz das 12 tribos, de Gigal, né? Então Samuel renunciou ao seu cargo, é uma renúncia, ele renunciou ao seu cargo por causa das acusações, o povo de Israel, muitas coisas, seus filhos, então muitas coisas pesou na hora de tomar essa decisão, né? E aí ele resolveu renunciar ao seu cargo, né? Então, como eu te falei, naquela época Deus avisou através de Samuel que se o povo escolhesse, o povo queria um rei, e Deus falou que se viria um rei, né? Se virisse o rei, ia correr certo risco, como os impostos, enfim, várias coisas. O rei ia ter autonomia para governar, como hoje, qualquer rei, qualquer presidente, ele tem autonomia para governar. Tanto ele ser bom como ruim, ele vai governar o mandato dele, né? Tem um impeachment que eles fazem lá para tirar o candidato antes de terminar a eleição, né? Tem o impeachment também, mas isso não impede a pessoa de governar, tanto o presidente como o prefeito, enfim, governador, todos eles governam, né? E aí tem povo que o povo acha ruim, que ele não foi um bom governo, não coisou direito, sempre tem. É difícil ter um para fazer direito, né? Sempre tem alguma coisa aí. Então, na época de Jesus aqui, já que Jesus nasceu, já estava corrompido o sistema, os reis já estavam corrompidos. Os reis lá em Israel já estavam corrompidos. O rei Herodes já estava corrompido, e a gente vê aqui que o sistema religioso também já estava corrompido, né? E os magos que vieram do Oriente, que não eram nem, como é que se diz, cristão, não eram nem judeus, nem de Israel, eles sabiam da vinda de Jesus. Os magos naquela época eram os astrólogos, cientistas, eram as pessoas que estudavam as estrelas, que estudavam... Os magos eram estudiosos, estudavam os acontecimentos. Era como se fosse a NASA de hoje. Os magos
da antiguidade, da época de Jesus, do Antigo e do Novo Testamento, eles eram como se fosse a NASA de hoje. Eles estudavam a previsão do tempo, as estrelas, eles preveram. Então eles estudavam essas coisas aí, os acontecimentos, quando ia chover, quando não ia, quando ia relampear, quando ia cair chuva, enfim, eles estudavam isso daí, os acontecimentos do planeta do céu, o que acontecia no céu, eles estudavam. Então eles estudaram sobre isso, e ele disse, eles estavam estudando lá sobre as estrelas, que eles estudavam as estrelas, enfim, era como se fosse a NASA de hoje. E aí eles viram essa estrela diferente que ia com um lado e para o outro, se mexendo, né? Eles pensavam que ia cair na Terra, e na hora não ia cair na Terra, as estrelas começaram a andar pela cidade, andar por coisa, eles foram seguindo as estrelas, né? E o papel deles era estudar as estrelas, eles eram astrólogos, eram cientistas, né? Pessoas que estudavam os acontecimentos nos céus, né? E aí diz a palavra do Senhor que Jesus tinha nascido e eles seguiram as estrelas, né? E ele viu as estrelas, né, que vinha do Oriente. E viram a sua estrela no Oriente e viemos adorar. E quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, né? Porque eles chegaram lá, os magos não sabiam que Herodes ia matar Jesus, ele não sabia que o sacerdote também estava corrompido, que o sistema religioso. Ele chegou lá em Jerusalém, no templo, e chegou lá e anunciou para o sacerdote, cadê o menino, onde é que ele está? Ele pensava que o menino ia nascer no templo, né? Ele pensava que o menino ia nascer na igreja lá, ia nascer da igreja, ia nascer no templo. Aí, cadê o menino? O menino não está aqui, o menino... Que menino? O menino, Jesus. A gente viu a sua estrela e estamos seguindo ele. E a estrela dele sumiu, agora não estão vendo mais as estrelas, né? A estrela do menino Jesus sumiu, porque eles foram para o lugar errado. Eles foram entrar em Jerusalém, tomaram o caminho errado. Aí... Então os magos se perderam e acharam que eles foram pela intuição deles. Ele disse, com certeza o menino vai nascer lá com certeza em Jerusalém, lá no templo, porque é lá que acontecem as cerimônias, lá que acontecem os eventos religiosos, né? Então lá, naquela época, era onde aconteciam os eventos mundiais religiosos, era em Jerusalém. Ele disse, deve ser lá no templo lá que vai nascer o menino. Aí foram para lá, chegou lá, não era. Aí eles foram perguntar para os magos, para o rei Herodes, enfim, para o pessoal lá, para os sacerdotes. Aí ficou aquele alvoroço lá, toda a igreja lá. E aí, o que é isso? O que é isso, né? Porque os sacerdotes que era para ensinar o povo, não ensinou. Os sacerdotes, sumos sacerdotes, os mestres da lei, que era para ensinar o povo que Jesus estava para chegar, não avisou. Por que não avisou? Porque estava corrompido, irmão. Por que eles não avisaram que Jesus estava chegando? Que Jesus tinha nascido? Eles sabiam que Jesus tinha nascido. Por que não avisou o povo? O povo ficou tudo... Houve um alvoroço na cidade de Jerusalém, todo mundo ficou alvoroçado, a notícia correu, o boato correu, e aí os pessoal ficaram, mas que negócio é esse? Rei do judeu, quem está chegando? É Jesus, o Messias, e aquele alvoroço todo, né? Mas aí, como o sacerdote estava encobrindo o caso, né? Estava encobrindo o caso porque eles não queriam que Jesus reinasse, esse cara vai tomar nosso lugar aqui, vamos matar ele. Então o rei Herodes deduziu isso, vamos matar ele, porque ele vai querer assumir aqui o trono, vai querer mandar aqui em Jerusalém. E nós não vamos deixar isso daí acontecer, vamos matar logo ele, antes dele crescer, né? E aí Herodes, esperto, já chamou os sacerdotes, chamou o chefe dos sacerdotes. O chefe do sacerdote é o sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele é chefe do sacerdote e também é príncipe do sinédrio. Ele é o presidente do sinédrio. Quem manda no sinédrio é o sumo sacerdote. Então, o sumo sacerdote, que aqui está dizendo chefe do sacerdote, nada mais é do que o sumo sacerdote, que ele é o chefe dos sacerdotes. E o sumo sacerdote também é presidente do sinédrio. Então, o sacerdote é presidente do sinédrio. O mestre da lei é o doutor da lei.
é o professor, é o que ensinava o Talmud às crianças desde de 3 anos de idade. Toda criança que completava 3 anos de idade em Jerusalém, Israel, ele era colocado na escola, uma escola judaica, para aprender a lei do Senhor desde os 3 anos de idade. E aí essa criança, quando era com 6, 7 anos, ela era avaliada pelo mesmo doutor da lei, que era o mestre, né? A acadêmica dele, por isso que chama doutor da lei, porque a acadêmica dele equivale a de um juiz, a de um doutor, a de um médico, né? A acadêmica dele, o estudo dele, né? O médico estuda tantos anos para ser médico, 4, 8 anos, pois é. Então, o mestre da lei tem a mesma formação acadêmica de um juiz e de um doutor. A assinatura dele é a mesma coisa de um juiz e um doutor. Ele falou, está falado. A gente está vendo que o juiz fala, está falado. Então, o mestre da lei, o que ele falava lá no tempo, lá o pessoal assinava embaixo. Por quê? Porque a acadêmica dele é como se fosse de um médico ou de um doutor. Então reuniram ali os chefes, os mestres, os doutores da lei, as pessoas que ensinavam o Talmud, que era conhecedor do Talmud, do Torá, do Pentateuco, que é os 5 livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, né, e Deuteronômio. Então, 5 livros da Bíblia, do início da Bíblia, os livros de Moisés, que Moisés escreveu, que era o que os judeus se baseava, né, na época do Antigo Testamento. E todo o Antigo Testamento, os profetas, todo mundo se baseava no Pentateuco, no Torá e no Talmud. O Talmud era a lei e os preceitos que Deus deu para Moisés, né? Existia a tábua dos 10 mandamentos, existia também a lei do Senhor, os preceitos, como o povo deveria andar, se comportar, né? E até mesmo que comer também, lá falava, vestir, enfim, lá tinha uma série de leis a ser seguidas, né? É como se fosse hoje uma lei de trânsito, uma lei de motorista, carta para tirar a carta de motorista, enfim, todos os órgãos hoje existe lei. Então era uma lei, era como se fosse uma lei civil, né? Era uma lei civil e o povo tinha que obedecer. Então eles eram conhecedores dessa lei. E eles sabiam também que Jesus ia nascer, né? O rei Herodes reuniu para te ver, ó. Deus já tinha avisado ao povo lá antigamente, através de Samuel, que isso ia acontecer, que o reis ia se corromper em Israel, que o reinado em Israel ia se corromper. E até o sistema religioso se corrompeu de Israel também, junto ali. Quem vê, presta atenção. No versículo 4 do capítulo 2 de Mateus, aí ele reuniu todos, o chefe ali, e perguntou onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam, eles quem? Os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os doutores da lei, eles responderam, em Belém da Judéia, porque assim escreveu os profetas. Matou a charada, pronto. O cara ele mesmo se derrubou, veja só, ele mesmo falou, olha. Aí ele falou para o rei Herodes, disse em Belém da Judéia, porque assim escreveu os profetas. Ele sabia que Jesus ia nascer lá. Os sacerdotes são os sacerdotes, ele sabia. Mas, aí ele ainda diz mais ainda, os sacerdotes ainda falam mais ainda. Mas tu, Belém, terra da Judéia, que de forma alguma és a menor entre as principais das cidades de Judá, pois de ti virá o líder que é como pastor, quando Israel, o meu povo. Então o sacerdote, que o rei Herodes chamou o chefe do sacerdote, era o sumo sacerdote. O sumo sacerdote abriu o Pentateuco, ele abriu, que era um rolo, ele abriu aqui, né? E tem também não sabe se nessa época ainda existia a tábua, se ainda existia na Arca da Aliança, né? Ele pode ter pegado também a tábua dos 10 mandamentos, a pedra dos 10 mandamentos e da lei dos preceitos, ter lido lá também pro povo. Mas que de forma ele leu o Pentateuco lá, ou se era na pedra, ou se era na tábua, ou se era no rolo. Tudo indica que nessa época já era no rolo, né? No rolo, na pedra do animal. Então ele abriu lá e leu aqui, ó, que nem a gente acabou de ler. E leu.
e leu lá para o rei Herodes, né? Ele leu lá e estava escrito lá onde Jesus ia nascer. Aí é lá que ele vai nascer. Então foi lá que eles foram. Aí o rei Herodes mandou os magos lá, o mago dizer onde é que estava. E quando ele já achasse um menino, era para voltar lá e falar para o rei Herodes, que o rei Herodes ia lá para adorar. Mas ele não ia lá para adorar, ele ia lá para matar Jesus. A intenção dele não era adorar Jesus, a intenção dele era matar Jesus, para te ver como os reis já estavam corrompidos. O sistema religioso também, porque falou, caguetou Jesus, falou, ele vai estar ali, vai estar nascendo em tal lugar. Então vamos lá e vamos matar ele, né? Então vamos lá e vamos matar ele. Então o que acontece? E aí fala aqui que és a menor entre as principais cidades de Judá, que virá o líder. Então os sacerdotes sabiam que Jesus ia nascer lá. Os religiosos da época, os mestres que tinham a lei, eles sabiam que Jesus ia nascer naquele lugar, né? E por que eles não foram lá, eles mesmos, para receber Jesus? Por que eles não foram lá, os sacerdotes mesmo não foram lá para receber Jesus? A função do sacerdote eram eles mesmos ir lá, aqueles que mandavam no templo, mandavam na igreja. Então por que eles não foram lá eles mesmos e não foram lá ver o menino e adorar o menino e pegar o menino e mostrar lá em Jerusalém, lá no templo, e dizer, está aqui o nosso rei chegou, vamos receber o nosso rei, né? Mas não, eles estavam juntos assim, com Herodes para matar Jesus. E não, que ele nascer, a gente mata ele, né? E o menino nasceu, né? E o menino nasceu. E ele sabia que o menino ia nascer, né? Aonde o menino ia nascer. Por que eles não foram lá? E os astrólogos e os magos, que não eram nem os magos, cientistas, os astrólogos, que não eram nem... Eles só coisavam o tempo, mas eles ficaram sabendo, né? Porque eles viram coisas diferentes que aconteciam no espaço sideral, na atmosfera, eles viram uns acontecimentos estranhos com as estrelas. Então eles foram investigar, foram investigar e ali descobriram que tinha alguma coisa errada com aquela estrela, né? E aí foi quando o anjo do Senhor falou com eles e disse que era o Filho de Deus, o Rei dos Judeus. Então deu jeito de falar com os sacerdotes, falou com os magos, cientistas, que não tinha nada a ver com a linhagem sacerdotal, que não tinha nada a ver com... Para te ver que Deus nem falava mais com os sacerdotes nessa época. Presta atenção, eu vou falar, nessa época Deus nem falava mais com os sacerdotes através da Arca da Aliança, que Deus falava através da roupa sacerdotal do Turim e do Turim. Deus não estava mais falando com os sacerdotes. Eles passaram despercebidos, irmão. Eles passaram despercebidos, os homens de Deus passaram despercebidos na época de Jesus. Não sabia nem que Jesus ia nascer, nem que nada. Quem ficou sabendo foi os magos, que não tinha nada a ver com... Que nem tinha o Pentateuco, não tinha eles, nem Torá, nem nada, eles não tinham. Mas eles ficaram sabendo porque, né? Porque eles estudavam os acontecimentos nos céus e eles viram as estrelas se movendo sozinhas para um lado e para o outro, e eles foram seguindo ela. Então a gente vê aqui que os magos foram lá onde estava Jesus, né? E a estrela que ele tinha visto no Oriente, né? A estrela que ele tinha visto no Oriente finalmente apareceu, e eles viram a estrela e foram atrás dela, e a estrela ficou lá onde Jesus tinha nascido. Isso foi numa manjedoura, né? E aí quando chegou lá estava Maria, a sua mãe, e eles deram ouro, deram incenso, deram mirra. Um frasco de mirra, irmão, um frasco de mirra, para você ter uma ideia, equivalia a um ano de trabalho de um funcionário comum. Quer dizer que se aquela que a mulher jogou sobre Jesus, que jogou em Jesus, que os discípulos, que é isso, não podia dar dos pobres, né? Porque ele só um frasquinho daquele, né? Que jogou no corpo de Jesus, no frasco daquele que derramou sobre Jesus,
quando ele antes dele ser crucificado, um frasco daquele dá dá um ano de trabalho de um funcionário comum. Você tinha que trabalhar um ano todo para conseguir uma mirra daquela. E aqui eles deram presente, ouro, incenso e mirra. E com esse dinheiro aqui foi que Maria com João José foram para o Egito, porque o rei Herodes queria matar o menino, e o anjo do Senhor apareceu a José e disse: pega o menino e vai para o Egito. Eles aproveitaram o ouro que eles tinham, o incenso que eles tinham e a mirra que eles tinham, né? Estavam com bastante, um dinheirinho bom, uma graninha boa. Eles pegaram e foi para o Egito, moraram no Egito, até o rei Herodes morrer, até os que queriam matar Jesus morressem, né? Então o anjo do Senhor apareceu também para os magos e falou para eles ir embora para outro caminho e não contar nada para o Herodes, porque o Herodes queria matar o menino, Jesus, né? Então a gente vê aqui que o rei estava corrompido, a religião da época estava corrompida, os reis estavam corrompidos, né? Porque eles sabiam que Jesus ia nascer. Por que não foram lá adorar Jesus? Por que eles não foram lá adorar? Quem foi lá foi os magos, que não tinha nada a ver com a religião, não tinha nada a ver com os religiosos, né? Nem mesmo para te ver como as coisas estavam. Então os reis estavam assim, mas Deus avisou. Aí tem gente que diz: ah não, mas é Deus que está mandando, é Deus que está tudo bem, então Deus está mandando. Então foi Deus que mandou matar o filho dele, Jesus, né? Então Deus mandou o Herodes matar Jesus. Tudo tá bom então, beleza.